aqui com Tiago, há uma segunda razão para você orar, não nos deixes cair em tentação. É o diabo e os seus anjos. Por trás desse sistema que é contrário aos princípios e valores de Deus, existem diabos e demônios. Vejam, quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ensinos que não têm a ver com o que Deus revela na sua Escritura, são ensinos de demônios. Quando alguém ensina que se você crê em Deus, você tem a garantia de que você não vai ficar doente, isso não é somente uma mentira, que com algum tempo se dilui pelo fato de você perceber que fica doente. Isso é doutrina de demônio que tira você do foco em que você deve estar. Quando alguém diz que no plano de Deus, se você for fiel a Ele, você vai enriquecer, é tirar você do foco. Isso não é somente uma ideia mundana, isso tem a mão do diabo. Então nós vemos o diabo agindo, ensinando coisas falsas, até com o objetivo de vários crentes adotarem esses ensinos que nada tem a ver com o ensino de Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz: o Deus desta era, e você pode ver, o Deus aqui está em letra minúscula. É uma referência a quem comanda esse sistema, esse mundo, o Deus desse mundo, desse sistema. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. É o diabo quem incapacita as pessoas para olharem para o Evangelho, para olharem para o Senhor Jesus Cristo e crerem no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer: não, mas essa é uma ação típica do diabo naqueles que não conhecem ainda Jesus. E nós? O que o diabo pode fazer conosco? Quero ler com vocês 5 versículos que mostram de que maneira você corre o risco de ações do diabo na sua vida que justificam você falar: não me deixe cair em tentação. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Paulo está dando uma série de orientações, inclusive sobre relacionamento conjugal. Mais especificamente, nesse caso aqui, é relacionamento sexual do casal. Dentro do ambiente da sociedade naqueles dias havia 2 pensamentos. Um dos pensamentos é o seguinte: você pode fazer o que quiser com o seu corpo que não afeta o seu espírito. Mas existia um grupo que foi para o outro extremo e que dizia o seguinte: você não pode fazer nada com o seu corpo porque senão vai afetar o espírito. E por conta disso, algumas pessoas tomaram a decisão de se abster de relacionamento sexual dentro do casamento. Então Paulo diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Nós vivemos dias em que é cada vez mais frequente e intenso tomar conhecimento de casais que não têm relações sexuais por semanas, meses e anos. E Paulo está dizendo o seguinte: casal, um com o outro tem uma dívida nessa área. Vocês vão poder parar de ter relacionamento sexual por breve tempo, quando os 2 concordarem e para orarem. Lógico que nós não estamos falando aqui de problemas de ordem de saúde. E aí ele diz: se isso não acontece, o diabo vai tentar vocês. Certa ocasião, às 8 horas da manhã de um sábado, 8 horas em ponto, quando o telefone da minha casa toca às 8 horas, ou o meu telefone toca às 8 horas, eu já sei que aquela pessoa não deveria ter ligado para mim, devia ter ligado para o Wagner, para o Oswaldo, mas não para mim.
E é interessante, existe uma lógica. Só liga às 8. Às 7, acha que é muito cedo para me acordar. E ali tem uma mulher chorando. E mais tarde eu venho para o escritório e eu encontro aquela mulher, aquele homem. E ela diz, ele me traiu. Depois de ter ouvido isso, depois de ter conversado algum tempo com aquele casal, eu descobri que ele ficou sem ter relacionamento sexual com a esposa por mais de 2 anos. E eu perguntei para ela, o que você esperava que acontecesse? E ela disse, eu esperava que ele se controlasse. Ué, mas Deus pensa diferente. Deus pensa diferente. É você abrir a porta para isso acontecer. O diabo não despreza essas informações, não despreza esses fatos. Já que nós somos vulneráveis em tentações sexuais, por ações satânicas, não nos deixe cair em tentação, faz sentido. Em Efésios capítulo 4, então, ele diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Deus tem instruções claras sobre ira. A ira é cabível? A ira é cabível. Ele não está falando da ira que você sai ofendendo, gritando, etc. Mas a indignação, ela cabe. A indignação é como se fosse as células de proteção do organismo que repudiam aquilo que lhe ameaça. Mas ele diz o seguinte, toda ira tem que cessar no pôr do sol. Para aquela sociedade, o pôr do sol era quando mudava de dia. E ele está dizendo, você não vai levar sua ira para o dia seguinte, porque se você levar sua ira para o dia seguinte, você está dando um lugar ao diabo. Então, através de uma ira que não está dentro dos limites dos padrões de Deus, nós estamos abrindo espaço para o diabo reinar. No capítulo 6, ele não fala de uma área específica, mas lemos ali, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não diz que forma, mas ele está dizendo o seguinte, o diabo está colocando armadilhas para você, está jogando a casca de banana ali, está jogando alguma coisa que vai te atrair e desviar do propósito dele. Ele diz, não nos deixe cair em tentação. O diabo está trabalhando aí para nós cairmos. Está armando ciladas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os reduzisse, tornando inútil o nosso esforço. O diabo, ele atua assim como um tentador que tenta nos tirar do propósito de Deus, do estilo de vida proposto de Deus, para o caminho que Deus quer que a gente tome. Cabe então dizer, não nos deixe cair em tentação. O apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Na nossa sociedade, você não precisa de ir à África para descobrir como é que um leão ataca. Normalmente, leões se colocam em posições estratégicas, ficam ali escondidos sorrateiramente, enquanto um outro animal vai fazer com que aqueles animais fujam na direção de onde tem aquele que pode capturar a presa. Não tem essa figura do leão rugindo em torno de uma vítima. Essa figura aqui é típica de um leão velho, que não tem mais força e nem dentes para grandes caçadas. Ele busca animais pequenos e com o seu rugido assustador ele espera que aquela vítima potencial
se desespere, faça uma bobagem, ele leve vantagem. Aqui diz que o diabo está procurando a quem possa devorar como um leão. Cabe a oração, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação por causa das pressões que o mundo faz, inclusive querendo que nós assimilemos os seus pontos de vista, sua modo de pensar, seus valores, seus princípios. Mas não é somente isso, nós vivemos uma realidade do diabo astuto, perspicaz, inteligente, que conhece muito sobre você, tentando te enganar e te colocar numa armadilha. Não nos deixe cair em tentação.